Deixa eu avisar a Ana Kézia que nós já estamos online. Então, pessoal, boa noite, né? Que eu tô gravando já. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reunião de equipe. E nessa aula de hoje eu convidei uma enfermeira, que na verdade a gente já nós estudamos juntas, e também a gente nunca trabalhou junto, mas a gente já estudou na faculdade, na graduação. Fizemos especialização na UEL juntos também, de pacientes com feridas. Hoje ela está trabalhando no município de Rio Claro, e ela tem algumas experiências para estar passando para nós, para estar compartilhando com a gente, né? Principalmente sobre reunião de equipe. Então, eu convidei ela para estar participando da nossa aula de hoje. Acho que é uma aula que nós, quanto enfermeiros, né, vocês, daqui uns 3 meses, vocês já estão enfermeiros, né? E aí, quem for para a vertente da atenção primária vai verificar o quanto a gente utiliza bastante a reunião de equipe, mas também a gente consegue verificar em cenários hospitalar também a reunião. Então, isso é uma ferramenta muito importante. Então, eu quero dar boa noite para a Ana Kézia, né? Seja bem-vinda à nossa turma. Nossa turma bem tímida, você vê que ninguém está com o rostinho mostrando. Se alguém quiser mostrar o rostinho para a Ana, gente, só para ela conhecer vocês, depois vocês podem fechar de novo, né? Mas vocês podem, só para ela conhecer, tá, Ana? Bem-vinda, e eu acho que vai ser muito importante hoje a nossa aula, né, para a gente compartilhar nossas experiências. Oi, pessoal, boa noite. Como a Cátia falou, eu sou enfermeira também, né? Meu nome é Ana Kézia, eu fiz graduação em Marília, de enfermagem, fiz especialização em saúde da família pela Unasul, Unifesp, na segunda turma, em 2011, junto com a Cátia também, e trabalhei no município de Bauru durante 10 anos na estratégia saúde da família. Depois eu mudei para Rio Claro, está indo aí para 2 anos que eu mudei para cá, eu passei no concurso e estou aqui também na estratégia saúde da família. Continuei nessa área. Atualmente eu estou fazendo o curso de gestão da clínica e do cuidado pela Universidade Federal do Rio, né, Fluminense, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. E o que tem me ajudado bastante, né, no repensar a minha prática e na atenção básica. Cátia, eu só queria te falar que está cortando um pouco, mas assim, eu vou continuar falando, tá? Na verdade, a sua imagem, mas não tem problema, a gente vai conversando, eu estou me vendo aqui, a minha ainda não parou, mas aí eu vou te falando, tá? Mas às vezes para a sua imagem, aí eu não consigo, mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Eu também estou te ouvindo perfeitamente. Todo mundo está escutando bem, a Ana, pessoal? Estamos. Então tá. Sim. Uhum. Então, assim, eu espero contribuir com vocês hoje, essa noite na aula, em relação a essa reunião, e eu vou passar um pouco da minha experiência, espero que seja válida para cada um. É isso, assim, a gente, como a Ana coloca, né, você viu, pessoal, que a gente também se formou há um tempinho atrás, não vamos falar que é muito tempo não, né, mas um pouquinho, e o tanto que a gente tá aí, né, estudando ainda, continuando fazendo curso, continuando fazendo especialização, curso, então é importante também passar isso para vocês, né, que logo, logo vocês já, quero ver vocês aí já querendo fazer especialização, querendo continuar essa questão dos estudos, né? Isso é muito importante. Então, para a gente começar um pouquinho nossa aula, pessoal, dá uma olhadinha no microfone, que eu acho que tem mais pessoas com o microfone aberto, aí dá interferência.
tá? E aí, acho que é importante a gente colocar assim, que a gente vai conversando, e conforme a gente for conversando, vocês podem falando, né, querendo entrar na conversa, fazendo pergunta, eu acho que é muito importante, para não ficar só a gente falando, tá bom? Então, Ana, assim, eu queria que você trouxesse para a gente, né, como que a ferramenta da reunião de equipe, ela é uma potência para nós, para o profissional enfermeiro, para os profissionais da saúde, né? O que você identifica, o que você verificou, o que você trouxe para a gente sobre essa ferramenta, né, sobre essa potência. Você já, né, como você falou, você definiu aí realmente, é um espaço potente para nós, enfermeiros, para a equipe. São momentos que a equipe tem instituídos, né, o profissional que está responsável pelo comunhão, pode ser o enfermeiro, geralmente é o enfermeiro, mas também pode ser um profissional aí, o dentista, o médico, ele precisa ter esse olhar desse espaço, do quão potente ele é. Até porque ele é um espaço de escuta, é uma escuta sem julgamento, né? Ele cria vínculos com os nossos colegas de trabalho, a gente senta ali naquele momento, geralmente em círculo, então é o momento da gente olhar para o outro, né? Conversar, porque no nosso dia a dia é muito corrido, muitas vezes estamos todos ali reunidos no mesmo espaço, com foco usuário, e não temos de olhar o outro. E esse é um momento muito rico, porque a gente consegue, nesse momento, olhar, conversar com o nosso colega, de repente, ali criar um vínculo, e também um espaço que a gente pode ouvir sem julgar, porque é nosso, né, essa questão aí do julgamento, a gente, nesse momento, a gente não julga, a gente apenas escuta, a gente aprende nesse espaço aí da reunião, a gente aprende a ouvir e respeitar a posição e a postura do nosso colega de trabalho. São espaços também utilizados para o planejamento local das ações, referente ao nosso processo de trabalho. E é nesse espaço que nós temos também a tomada de decisões, e por isso nós temos a participação coletiva, a participação de todos, né, de todos os colegas, de toda a equipe. Nós podemos também discutir casos nesse espaço, nessa reunião, como também ter um matriciamento, né? Geralmente é nesse momento da reunião que a gente tem aí esse apoio matricial, que vem uma ou duas mais equipes, nesse momento vem uma outra equipe para nos apoiar, e nesse processo, é um processo de construção, que a gente fala do apoio matricial, de construção compartilhada, criando aí uma proposta de intervenção pedagógica e terapêutica para o usuário que a gente está ali discutindo, o caso. Isso, né? E assim, e você falou, trouxe, né, que a reunião de equipe é um lugar de tomada de decisão, e a nossa aula passada a gente conversou um pouquinho sobre tomada de decisão, né, o tanto que essa questão, ela está inserida dentro do processo de trabalho do enfermeiro, né. Então, acho que a reunião de equipe é importante para essa questão da tomada de decisão, né? E quando ela colocou, pessoal, assim, apoio matricial, vocês sabem o que é apoio matricial? Já ouviram falar? Não, eu não. Não? Então, assim, o apoio matricial, assim, geralmente, às vezes, tem locais, né, que tem o apoio matricial, tem locais que tem o NASF, né, são os apoios das equipes, assim, multiprofissional. Psicólogo, como assistente social, como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, dependendo de onde vocês forem trabalhar, né, o município que vocês forem trabalhar, o município ele está inserido com algum programa, ou às vezes eles vão estar com o programa do NASF, ou às vezes eles vão estar com o programa de matriciamento. Então, geralmente, esses profissionais, eles compõem a nossa equipe, não que eles vão estar todos os dias ali na nossa equipe, né?
não é todo dia que vai estar na nossa equipe, mas ele é um profissional que compõe. Então, aqui eu vou falar a minha experiência aqui de Marília, não sei como que é da Ana lá em Rio Claro. Aqui em Marília nós temos o NASF, né, que é o núcleo de apoio da Estratégia de Saúde da Família, e nesse apoio que ele vem na questão de estar apoiando cada unidade, às vezes assim, toda segunda-feira o nutricionista vai na minha unidade, né? Ou toda quarta-feira o psicólogo vai na minha unidade. Então, esses são os momentos que a gente vai estar discutindo o caso com o nutricionista, encaminhando esse paciente para o nutricionista, ou para o psicólogo, ou atendimento em grupos, né? Hoje está um pouco diferente, porque a gente está no processo de pandemia, então o município ele foi reestruturado, então não está tendo esses atendimentos de grupos, ainda não está acontecendo essa questão. Mas falando fora a pandemia, né, num processo, num planejamento de atuação, a gente percebe essa questão desse apoio, dessa integração dessa equipe multiprofissional dentro da estratégia de saúde da família. Né? Como que é em Rio Claro, Ana? Na verdade, temos um NASF, apenas uma equipe do NASF. Ela é bem reduzida, mas nós temos também a equipe da saúde mental. Eles geralmente são quem mais faz esse apoio matricial. Né? O NASF vem não muito rotineiramente, mas a saúde mental tem feito esse papel, esse apoio matricial aí, porque são muitos casos, né, na saúde mental em que a gente não consegue resolver sozinhos, então a gente discute muito caso, a gente tem esse apoio matricial com a equipe da saúde mental. Entendi. E você quer colocar para a gente como que você planeja a sua reunião de equipe? Como que você faz esse planejamento? Sim, Kátia, se puder só colocar a aula que ela faz ilustrativa, compartilhar, que aí eu quero mostrar para eles. Tá. Pessoal, só um pouquinho que eu vou compartilhar aqui a aula, tá? Só um pouquinho. Vocês sabem que eu apanho um pouquinho para compartilhar, né? Peraí. Peraí, só um pouquinho. Tá. Esse slide... Deu certo? Deu, pode passar. Aquele slide da... Ah, tá. Só um pouquinho que o programa é um pouquinho lento, então demora um pouquinho. Já vou passar. Tá.
Deu certo, Kátia? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu acho que a Cati, é só a professora Cati, deve ter né? saído. Caiu, ela falou. Ah, tá voltando. Tá voltando, eu acho. Todos vocês estão me ouvindo? Sim. Me ouvindo e me vendo. Sim. Sim? Bom, ela falou que caiu mesmo. Eu não sei se eu posso compartilhar aqui a aula. Deixa eu conversar aqui. Vocês viram a aula que eu apresentei de hoje? Vocês viram que tem uma imagem ilustrativa? Não sei se vocês conseguiram ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui.
Continuam me ouvindo? Pode falar. Sim? Tá, então eu vou falando aqui, vou avisar a Kátia que eu vou falando, que a dela caiu mesmo. Ela disse que está voltando, vamos conversando. Ela disse que já está entrando, mas eu vou só colocar, eu trouxe para vocês uma forma ilustrativa aquela frase que acredito que todos já ouviram, que é a frase da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela pergunta: pode dizer-me em que caminho eu devo tomar? Isso depende do lugar para onde você quer ir, respondeu com muito propósito o gato. Não tenho destino. Neste caso, qualquer caminho serve. Acho que todos vocês já ouviram, né? Essa frase. E em alguns momentos da nossa vida, que é nesse caso aí, nesse que a gente está colocando aqui, a reunião de equipe, é um momento profissional nosso, né? A gente reflete essa frase. A gente começa a refletir, peraí, não. Então, se eu não sei para onde eu vou, então eu não vou chegar a nenhum lugar. E o objetivo da nossa reunião, da reunião de equipe, ele é o primeiro e mais importante passo do planejamento. Então, eu não posso ir para uma reunião sem me planejar, sem realizar o planejamento. E aí eu trouxe também a definição de reunião no âmbito da saúde. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Então, o que é o planejamento? Também está na aula que eu postei. No âmbito local, o planejamento é utilizado como uma ferramenta administrativa que oferece a possibilidade de programar ações que envolvem raciocínio, reflexão e análise dos atores envolvidos no processo. Quando eu planejo, né, então assim, eu tenho a participação ali de todos, né, e quando eu estou planejando antes da reunião, né, quanto mais tempo eu tiver planejando, quanto mais tempo eu gastar no meu planejamento, mais produtiva será a minha reunião. Então, quanto mais trabalho eu tiver para montar essa reunião, para preparar essa reunião, ela vai ser mais produtiva, ela vai ser mais eficiente, porque eu me preparei para aquilo, né? Isso aí vale para muita coisa. A gente está falando da reunião de equipe, mas vale para a nossa vida em si, né? Então, a gente geralmente faz uma pauta, organiza essa reunião, mas também a gente tem que lembrar que nesse meio tempo pode acontecer de vir uma pauta que não estava no planejamento. Eu fazer o planejamento, né, a importância do planejamento, né, para a minha reunião, não significa que não vai acontecer de ter alguma pauta ali que não estava no planejamento. Eu preciso entender que pode acontecer também. Né, pode vir aí uma pauta sem estar no planejamento. Que a gente sabe que a notícia do dia a dia, para a gente, nem sempre vem tudo como a gente planejou. E às vezes o planejamento pode não acontecer como a gente tentou fazer, como a gente planejou. Mas, como é um espaço formador e é um espaço de discussão, a nossa reunião, a gente planeja, a gente faz, e a gente já sai dali, nós enfermeiros já saímos da reunião sabendo mais ou menos o que faremos na próxima reunião. A gente vai avaliar as ações que nós planejamos. Então, eu não só planejo ações, eu faço o meu planejamento, eu preparo as minhas ações no meu processo de trabalho, mas eu volto para a reunião. A reunião geralmente é uma vez na semana. Eu volto para a reunião naquela sintonia, né, de avaliar o meu processo de trabalho, as ações que eu preparei com os funcionários. Eu volto e vou avaliar o que saiu bom, o que eu preciso melhorar, o que eu aprendi com o que eu fiz. Nem sempre é tudo perfeito, né? Tem as fragilidades que a gente detecta e aí a gente está ali juntos, unidos, a fim de fazer essa melhoria aí, né? De ver as intervenções que a gente precisa fazer. Porque o planejamento, ele não trata apenas das decisões sobre o futuro, mas ele questiona principalmente qual é o futuro das nossas decisões. A Cátia não voltou ainda, né? Eu estou escutando, vocês estão me escutando? Estão.
Mas assim, a minha tela tá toda travada. Eu tô tentando compartilhar, mas já tá toda travada. Mas eu tô escutando, Tá viu, ouvindo? Ana? A tela tá travada, mas dá pra Mas, ver legal. mas eu tô escutando. Pessoal, a Ana, ela tá falando, a aula eu passei para vocês no grupo. Se vocês quiserem ir acompanhando pelo grupo a aula, viu, Ana? Eles têm a aula, então você consegue estar falando com eles estão com a aula no grupo nosso de WhatsApp. Entendi. Aí, então, eu já passei aquela forma ilustrativa que eu trouxe, né, da Alice no País das Maravilhas, já comentei. E aí, como você perguntou da organização, eu falei da importância do planejamento. E agora, na minha prática, eu venho usando algumas ferramentas, né, em relação ao planejamento das minhas reuniões, né, da nossa equipe. Eu já usei a Tenda do Conto, né, e usei também, assim, eu já explico para vocês o que é cada um, o processo circular. A Tenda do Conto é uma experiência desenvolvida na rede de saúde do município de Natal, Rio Grande do Norte, como tecnologia do cuidado aos usuários da atenção básica. Então, é um espaço de escuta do nosso colega, né? E como que se dá a tenda? A gente colocou algumas fotos também, em círculo. É um círculo onde cada profissional aí, a gente, como é planejado, a gente convida os profissionais para esse momento e atende, ela tem um ritual, como se fosse um ritual, a gente tem que trazer um objeto que nos fale, aí a gente escolhe sobre o que a gente quer falar, se esse objeto fala bastante com você, né, se esse objeto te traz lembranças boas ou ruins, porque a gente aprende momentos bons, momentos ruins também, né? Sempre a gente tira experiência daquilo que a gente viveu, e às vezes os usuários, eles também têm tudo isso, né? A gente, no dia a dia, a gente aprende e vê a situação de cada um, mas primeiro a gente faz com a equipe, para a equipe sentir o que é aquilo, é um momento que você pode falar desse objeto, ou que não seja um objeto, que seja uma lembrança que você irá compartilhar com a equipe. Isso, essa fala, essa escuta, fortalece, né? Ele se torna aí ele projeta aquilo que ele está falando. Então, o falar, ele cura, né? A fala, quanto mais você fala, mais você vai se curando interiormente. Então, você vai se tornando mais forte, você vai ter os seus colegas que não vão interferir na sua fala, que vai apenas escutar. E hoje nós sabemos que tudo que mais uma pessoa deseja é que alguém escute sem dar opiniões, sem julgar, mas que a escute, que hoje a gente não tem mais esse espaço. E com isso a equipe fica fortalecida. Então é uma ferramenta aí que a gente usa, né? A gente utiliza para nas reuniões, como uma abertura de uma reunião, e aí vai fortalecer esse grupo para que possa desenvolver um trabalho excelente, um trabalho eficiente, né? Vai desenvolver o quê? Que essa equipe ela se torna mais colaborativa, que ela vai compartilhar, né, mais um com o outro, e isso fortalece a equipe. Já o processo circular, com a minha experiência aí no meu curso de gerência, nós aplicamos esse processo, que também o processo circular originado dos costumes dos povos tradicionais da América e da Nova Zelândia, pela Kate Pranis, né? Ela é especialista em justiça restauradora, e ela vem muito ao Brasil para aplicar, para capacitar as pessoas, né, os grupos, sobre o processo circular, que também é usado, é uma atividade realizada em círculo, né? Ela é usada para atividades de aquecimento, para acalmar possíveis desacordos, discórdias, ou desavenças que pode estar acontecendo, ou para trabalhar um assunto, né, um problema que está acontecendo ali, ou algo que está em evidência, como, por exemplo, agora a gente com a questão do Covid, né, a equipe toda está muito fragilizada, e um precisa do outro, então todos estão sofrendo, porque nós estamos ali, né, na linha de frente, precisando atender, ajudar o usuário, orientar, e nós fizemos
esse processo circular, né, em reunião de equipe, tem as fotos também, e foi muito... Só um pouquinho, a minha tela está compartilhada? Ou não? Agora está. Ah, tá. Então, agora tá bom. está. Essa tela mesmo, isso aí, esse slide. Esse slide é do processo circular que nós fizemos, né? E é isso que eu estou explicando para vocês. Nós falamos aí sobre o Covid, né? Sobre essa pandemia e qual que é a relevância, né? No nosso processo de trabalho, o sentimento dos funcionários, né? Porque como a gente comentou, a reunião de equipe, espaço de escuta, isso fortalece muito a equipe. E esse momento, assim, a gente não imaginava que todos iam falar, porque tem sempre um mais tímido que não quer falar naquele momento, ou que não fala geralmente na reunião. Então, esse espaço, ele fortalece e ele faz com que aqueles que não costumam se colocar tenham esse momento, porque tem algumas normas, né? Como que é feito um processo, tem uma normativa onde a gente utiliza para fazer. Então, a gente usa um objeto, esse objeto, ele passa de mão em mão, e a pessoa que está com esse objeto, ele tem um momento da fala, e o silêncio é uma fala, né, nesse momento. Então, a pessoa que não quer falar naquele momento, porque ele pode rodar uma vez, pode rodar outra vez, às vezes na primeira passada desse objeto, a pessoa não quer falar. Ele simplesmente fica em silêncio, a resposta dele é um silêncio, até que passem por todos da equipe, e aí volta nele, e aí ele se sente empoderado e começa a falar, e isso é muito, assim, bom, é muito gostoso você ver isso, né? E nós podemos perceber que nesse processo circular, ele foi muito rico, todos quiseram falar, ninguém ficou em silêncio, isso foi muito bom, todos contribuíram, todos colocaram, e no final do processo circular, nós fazemos uma roda de avaliação para que todos falem o que significou aquele momento. E muitos agradeceram o momento da escuta. Para a gente foi muito rico e foi bom a gente saber que com a correria do nosso dia a dia, a gente tem que rever, né, esse é o nosso processo. Eu preciso olhar para o meu colega de trabalho, eu preciso percebê-lo, de repente, não são só os usuários que ficam doentes, que adoecem, nós também. E nesse momento de pandemia, isso eu creio que trouxe para nós o viver o hoje, né? Viva o hoje. A gente não pode ficar pensando no que passou e nós não sabemos o que virá. Então, viva inteiramente o hoje, esteja presente, viva o presente, esteja presente hoje com o seu colega, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com os seus amigos, esteja presente. O amanhã nós não sabemos como será, né? A pandemia ela não veio com manual, nós não sabemos o que será do amanhã. Então, viva hoje. Então, viver hoje é aproveitar cada situação que a gente está passando. Então, a equipe ficou fragilizada, mas está se fortalecendo. Por isso que é importante a gente se apropriar e não parar de estudar, porque a gente precisa conhecer essas ferramentas aí que vêm para nos ajudar, né, a construção aí em equipe de um novo modelo, né? Não é só chegar e ler a pauta e passar, nós temos que passar, muitas vezes, passar os e-mails que nós recebemos da secretaria, né, uma nova normativa, as campanhas de vacinação que a gente tem que preparar em reunião de equipe, né, as normativas, os protocolos, mas nós, enquanto enfermeiros, né, nós precisamos ter esse olhar, né, esse olhar do outro. Antes disso, nós somos seres humanos, antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos, nós temos um lar, nós temos uma família, então é importante ter essa visão, porque isso só vai fortalecer a sua equipe. Isso, legal essa experiência dessa tenda do conto, e assim, falando para vocês também, a tenda do conto eu nunca fiz em uma reunião de equipe aqui, né? Eu fiz um curso no Rio de Janeiro na Fiocruz, né? E nesse curso a gente acabou estudando um pouquinho sobre a tenda do conto, né? Alguém de vocês já tinha ouvido falar, pessoal da tenda do conto?
Não. Não. Então, assim, é uma estratégia bem inovadora mesmo, né? E, assim, quando a gente colocou lá na Fiocruz, a gente trouxe no sentido assim, quando a gente vai fazer com a nossa equipe, a gente sempre convida a equipe, né? Falando, ó, a gente vai trabalhar essa semana, ou a semana que vem, né? Uma reunião de equipe diferenciada, um momento de aproximação, né? De estabelecimento de vínculos. Então, a gente gostaria que vocês trouxessem algo, né, algum objeto, algo que traga um significado para vocês neste momento, né? O que neste momento está trazendo um significado para vocês. E eu lembro na época que eu estava assim, foi o ano passado isso, né? Eu estava começando a dar aula, né, a ingressar nessa parte da docência, tudo, e aí eu levei o computador, porque, gente, eu nunca vi uma amizade tão grande que eu tenho com o computador. É de dia, de noite, todo momento eu estou ali no computador. Ou a gente está preparando aula, ou a gente está estudando, ou a gente está, né? Então eu levei como aquele momento, um objeto que estava trazendo significado para mim era o computador, né? Então aí cada pessoa trouxe algo, teve gente que levou uma foto que daquele momento estava tendo um significado aquela pessoa, teve pessoas que levou bexiga, cada pessoa levou algo, né? Teve uma pessoa que levou protetor solar porque estava de férias e que estava curtindo as férias, então estava tomando sol. Então cada um traz ali aquele significado e é um jeito da gente acabar conhecendo a nossa equipe, da gente acabar olhando com outros olhos o outro, né, com os olhos da profundidade, né, quando a gente consegue parar ali para escutar, né, então são processos que são diferenciados, que nos ajudam na nossa forma de trabalhar, né? Então, assim, como que eu vou querer trabalhar com uma equipe mais unida? Para mim poder trabalhar com uma equipe mais unida, eu preciso estabelecer estratégias para que isso possa acontecer, né? Eu preciso estabelecer estratégias de respeito, de ética, de cortesia, de trabalho em equipe, de acolhimento. Então, isso é uma das maneiras que isso pode estar trazendo para vocês. Até agora, alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Vocês estão tudo quieto, só escutando? Ninguém quer perguntar nada? Eles já viram o processo circular, Kátia? Será que eles... Eu não sei. E o processo circular? Eu não conheci o processo. Te confesso que o processo circular, para mim, é novo. Eu não conhecia, né? Eu não conhecia mesmo esse processo. Alguém já tinha ouvido falar? Eu também não conhecia. Também não. Nunca, não conhecia. Também não. Mas eu gostei Não, muito de não. conhecer. Eu gostei muito e eu quero me aprofundar mais nesse estudo para mim poder estar fazendo, né? Porque para me apropriar de conhecimento mais, ter um conhecimento, mas eu quero estar fazendo. Eu achei muito interessante, muito interessante. O processo, Kátia, a gente teve uma experiência com resolução de conflitos também na equipe. O processo circular, ele funciona. Então, é muito gostoso, é bom conhecer, é bom... Eu vou estudar mais sobre ele. É uma nova maneira da gente trabalhar, o que você já colocou aí, isso mesmo. Uhum. Que mais? Você não falou das outras fotos, né? Deixa eu ver aqui. Essa foto que você quer comentar dela? Sim, essa foto aí, vocês estão vendo que está tudo aí amarelo, né? Bexigas amarelas, enfeitada. Foi em setembro amarelo do ano passado. Nós começamos a reunião e fizemos uma dinâmica da Violeta, né? A Kátia também conhece essa dinâmica, né, Kátia? E essa dinâmica a gente colocou, são três equipes nessa unidade que eu trabalhei. E nós passamos essa Violeta com uma frase, como são muitos funcionários, não dava para você escolher um, nós fizemos um sorteio. E essas duas meninas aí foram sorteadas, e essa Violeta, ela fica uma semana com cada colaborador, e eles levam para casa e cuidam dessa Violeta e traz na próxima reunião e passa para um colega de trabalho.
Então, foi muito enriquecedor, ajudou muito, porque trabalhar com muita gente não é fácil, né? Cada um tem um jeito, cada um vem de uma família, então, para a gente se ficar junto ali, ter o mesmo pensamento, não vai ter, mas o respeito aí é importante, por isso que é interessante e importante a gente ter esses processos aí, essas ferramentas para utilizar, para a gente conseguir unir a equipe e desenvolver um bom trabalho. Legal, legal. Também já tive essa experiência com a Violeta, foi muito interessante também na equipe. A nossa Violeta, ela viveu por um bom tempo, depois a gente acabou cansando, né, de toda a equipe estar ali passando, passou pela mão de todo mundo, foi na casa de todo mundo, a Violeta conheceu todas as casas, voltou e aí a gente acabou plantando lá na unidade. Foi bem interessante também, né? São maneiras que a gente compartilha, né? Que são momentos da reunião de equipe, né? Que eu acho que eu não teve algum momento que eu perdi, né? E eu acho que é importante a gente estar colocando que a reunião de equipe ela é uma reunião onde a gente vai fazer planejamento, aonde a gente vai discutir metas, né? Aonde a gente vai discutir o processo de trabalho, o nosso território, como que está o nosso território, né? As nossas ações, e é um momento também que a gente vai falar das nossas vivências ali, das nossas convivências, né? Então, a reunião de equipe, ela tem essa multifatoriedade, né? Tantas, algo que pode estar acontecendo. Então, por isso que a gente coloca muito que ela é um espaço muito importante, que a gente precisa fortalecer esse espaço. Porque eu vou fazer lá uma vivência muito minha, assim, bastante que acontece, né? Que acontecia. E às vezes acontece que quando tinha unidade, que a gente falava assim, a gente vai para reunião de equipe, as pessoas não gostavam, né, queriam, não prestava tanta atenção, né, dava sono, né, a pessoa, eu percebia que tinha funcionário que queria fazer qualquer coisa, menos a reunião de equipe, né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar que estratégia que a gente vai estar fazendo para aquela equipe, aquela reunião, ela ser uma reunião construtiva, que ela seja uma reunião que vai dar resultados, porque é interessante quando o seu parceiro, né, quando a sua equipe fala assim, olha que legal, a gente combinou algo na reunião e a gente conseguiu fazer e deu resultado. Então, a gente tem que planejar por essas questões, né, para trazer resultados. Tanto os resultados para a comunidade, para os meus pacientes, como também os resultados para a nossa equipe, né, como profissionais. Então, a gente precisa verificar muito essa questão e sempre a gente fazer uma organização. Então, depende muito aonde vocês vão trabalhar, né, pessoal? Possa ser que vocês trabalham em locais que só vocês vão ser responsáveis pela reunião. E possa ser que vocês vão trabalhar em locais que você consegue dividir com o médico, que você consegue dividir com o dentista, ou que você consegue dividir com a psicóloga. Igual a gente falou, tem essa equipe multiprofissional, convida essa equipe também para estar ajudando no planejamento da sua reunião de equipe. E a gente também precisa verificar e colocar o empoderamento de todo mundo da equipe, né? Será que seria interessante eu colocar toda a minha equipe responsável por essa reunião também? Então, a gente precisa também distribuir essas tarefas para todo mundo se sentir importante, todo mundo se sentir dentro dessa equipe. Então, nomear hoje você que vai ler os comunicados, hoje o outro que vai ler os e-mails, né? Então, isso é muito importante. Quer que eu comente a foto, Kátia? Essa foto aí é uma dinâmica, a gente convidou a psicóloga, foi uma integração para receber uma nova equipe na unidade, né? Aí recebemos uma nova equipe e aí a gente percebe que precisa mesmo de rever aí o processo e dessa interação.
porque veio uma equipe onde ninguém conhecia, e aí a gente precisava, foi muito bom, foi rico também, ela fez várias dinâmicas de ajudar o outro, né, de colaborar, e foi muito legal isso daí também. E aí tem mais aí, mais fotos. Deixa eu ver aqui, vamos começar do começo. Essa é uma reunião de equipe mesmo, né? Assim, discutindo o caso, né? Aqui essa primeira fotinha aqui, todo mundo sentado. Isso é importante, pessoal, quando vocês forem lá trabalhando, identifique um lugar que seria um lugar mais adequado para vocês fazer a reunião, um lugar que dá para todo mundo sentar, para todo mundo um ver o outro, ninguém ficar de costa para ninguém. Isso é importante, né? Isso mesmo. E nós convidamos o secretário de saúde. Então, você pode convidar outros profissionais da rede, como também na segunda reunião teve uma capacitação, e quem fez essa capacitação foi a técnica de enfermagem. Como a Cátia falou, nós podemos nomear aí os nossos próprios funcionários para trazer algum aprendizado, alguma coisa que ele tem para contribuir. A gente primeiro, né, faz aí esse convite, a gente ajuda, ele vai se sentir importante, ele vai buscar, ele tem que ter esse apoio de voltar a perguntar, consultar, tem que estar aberto também para isso. Quando você fez essa reunião de equipe que você convidou o secretário da saúde, vocês discutiram metas, discutiram algumas questões? Nós discutimos sobre as reuniões de conselho gestor, e os conselhos municipais, que era a época de eleição de conselhos. Então, nós estávamos aí com o secretário de saúde e a assistente, e mais alguns, além do pessoal da equipe, tinha conselheiros da equipe, participantes do conselho gestor da unidade. O conselho gestor é o da unidade, o conselho municipal é aquele que fica em outra instância. Entendi. Pegando um gancho que a Ana está falando, pessoal, assim, eu lembro que lá na unidade que eu trabalhava, um tempo atrás, geralmente na unidade, nas reuniões de equipe, geralmente tem umas guloseimas, né, gente? Todo mundo sabe que tem as guloseimas e que é bom, assim, né? Então, assim, às vezes a gente levava um bolo, às vezes a gente levava um cachorro quente, né? Tinha essas questões. E às vezes a gente comemorava o aniversário, tinha alguma reunião, né, no final de mês, essa questão, que a gente comemorava os aniversariantes do mês, né? E aí, cantava parabéns, batia a palma, toda essa questão. E aí, teve alguns pacientes que eles começaram a reclamar, né? Falava que fechava a unidade, mas que era para fazer festa, né? E aí, a gente começou a chamar alguns representantes do bairro, né? Para a gente explicar o que era reunião de equipe, o que acontecia, o que a gente fazia. E a gente falou, realmente, tem momentos que a gente traz um bolo, tem momentos que a gente comemora, sim, né? E aí a gente conseguiu, assim, pactuar, que a gente conseguiu levar acho que foi umas 2 representantes do bairro para elas participarem de uma reunião de equipe. Claro que, assim, a gente discutiu casos, mas a gente não falou o nome de nenhuma paciente, por causa, né, da ética profissional, que a gente não ia expor nenhum paciente quando a gente estava discutindo os casos ali, mas a gente fez, assim, planejamentos na frente deles, a gente leu os comunicados, lemos os e-mails, e eles viram o que era realmente a reunião de equipe. E aí, depois, a gente acabou, assim, a representante do bairro acabou explicando para a população, olha, e a nossa reunião era sempre de sexta à tarde, né? Então, ela sempre acabou explicando para a população, olha, eles precisam ter esse momento, porque eles precisam ter um momento para planejar, eles precisam ter um momento para fazer as estratégias, de ter as ações. Então, também é muito válido você trazer a sua comunidade, alguns representantes, para verificar o que acontece ali na unidade, né? Então, isso também aconteceu com a gente nunca levou o secretário a essa questão, mas os representantes de bairro, sim, foi muito legal também. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma... Agora tá lento de novo. Já que você falou, acho que tem uma aí. Aqui é um treinamento que eu acho que a reunião de equipe... uma capacitação, isso. E ela também, a gente também
pode estar realizando dentro da reunião de equipe um momento de capacitação, de educação continuada, né, de treinamento. Isso também pode estar acontecendo nesses momentos de reunião de equipe, né? Aqui a gente também fez, aqui na equipe que eu trabalhava, a gente fez vários treinamentos na reunião de equipe. A gente fez alguns treinamentos de urgência e emergência, a gente trouxe alguns treinamentos também para isso acontecer. Aí foi a confraternização no final do ano, né? E aí sempre tem a foto, né? A foto da equipe. Foi de reflexão, foi um momento de reflexão. E tem uma última foto, Kate, que é dos comes e bebes, como você falou, nós estávamos ali comemorando o dia do agente comunitário, esse dia aí. Foi a confraternização dos agentes, então toda a equipe participou. Por isso que tinha ali os comes e bebes, mas toda reunião sempre no final tem alguma coisa. Entendi. As fotos foram todas. Ana, tem alguma questão aqui que você ainda não falou? Essa parte dos componentes da reunião, você falou? Eu falei. Uhum. Né? Deixa eu só perguntar aqui para eles. Ô, pessoal, vocês assistiram o vídeo que eu coloquei no grupo? Vocês conseguiram assistir os vídeos? Vocês estão aí, turma? Sim. Vocês conseguiram assistir? Sim? Porque dentro de um vídeo tá colocando a importância da gente fazer uma ata, né? Não sei se você comentou, Ana, mas toda a reunião de equipe, a gente precisa fazer uma ata, né? Porque ali nessa reunião a gente vai estar colocando os nossos acordos, né? A gente vai estar colocando as nossas pactuações, né, as nossas ações. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa ata inserida na nossa reunião, né? Então, quando vocês for colocar, então acho que é até importante vocês ensinar a equipe. Eu lembro que teve um momento na nossa reunião que a gente ensinou a equipe a estar fazendo a ata, né? Porque às vezes tem pessoas que têm um pouco de dificuldade. A gente sabe que a ata, ela é uma atribuição do auxiliar de escrita, né, administrativo, mas na nossa unidade, às vezes, a gente fazia um pouco do rodízio ali dessa ata, né, para depois ficava muito mais para o auxiliar de escrita, assim. Mas, assim, porque quando a gente faz, a gente começa a dar mais valor, né? Então, a gente falou assim, vamos todo mundo tá fazendo para todo mundo verificar a importância que é, né? Saber escutar, saber colocar, né, as pontuações. Então, isso é muito importante a gente ter inserido, ao tempo que a gente tem inserido a nossa reunião, a gente também tem inserido a ata, né? Acho que é importante colocar essa questão. Kate, desse slide, realmente, eu falei da pauta, aí da ata, agora você acabou de falar, é isso mesmo, porque a gente leva a pauta, mas precisa ter alguém. Não sei, aí, Marília, você tem auxiliar de escrita ou às vezes auxiliar administrativo, como eu tinha em Bauru. Na nossa realidade aqui, nós não temos esse profissional. Então, a gente faz um rodízio, como você falou, faz um rodízio e nem todos querem fazer. E mesmo fazendo rodízio, mesmo fazendo escala, eles não se sentem, né, responsáveis em fazer aquilo. E por isso a gente sensibilizar a equipe e ensinar, eu acho que o mais importante é ensinar como fazer mesmo, porque senão eles vão e fazem de qualquer jeito, justamente para eles não fazerem da próxima vez, para você não chamar mais ele para fazer. Mas a partir do momento que você capacita a sua equipe, todos assistiram a capacitação, tiram as suas dúvidas, aí todos podem fazer. Não tem um motivo de não querer fazer. E aí a gente faz a pauta, fala a pauta, mas tem sempre um ali anotando, porque da pauta tem as discussões, né, dos temas que nós levamos ali. E aí tem a colocação de cada um, e isso vai para a ata, né? Aí se torna a ata que é lida na próxima reunião. A gente lê o que no início da reunião, fala o objetivo da nossa reunião e lê a ata para lembrar aquilo que a gente
discutiu, o que ficou acordado e o que será avaliado naquele momento. E lembrando que durante a nossa reunião, que geralmente é um período de 1 a 2 horas, depende do local e do município, durante este período, o serviço fica fechado à população, que é o que a Cátia também já colocou, que aí pode gerar, aí, às vezes, insatisfação de um ou de outro usuário, e que pode haver aí a reclamação, mas quando está instituído pela Secretaria Municipal, tem as respostas, né? E, às vezes, a gente chama mesmo o usuário para ele entender o motivo. Quando a gente tem um conselho gestor na unidade, a gente compartilha com os conselheiros esses momentos do que é a reunião de equipe. Do mesmo jeito que a gente tem uma reunião uma vez ao mês com o conselho gestor, com a equipe, a gente lembra eles o quão importante a gente se reunir semanalmente para a gente planejar as nossas ações e reavaliar as nossas ações. E aí é eles que vão nos ajudar mesmo, porque eles trazem a demanda na reunião do conselho. Então, se ele traz a demanda, eu preciso discutir com a minha equipe, eu preciso de um tempo. Quando vai ser na reunião, então eu preciso desse espaço, né? E aí é nesse espaço que eu vou discutir, vou levar aí uma resposta, uma planilha e uma intervenção, de deixar para eles aí, né? Isso. Uhum. É muito importante. Desculpa, Cátia, depois que você falar, aí você põe o slide de baixo, que eu acho, esse daí eu não li. Não, eu ia colocar assim, teve momentos, né, pessoal, que assim, a gente estava em reunião de equipe e às vezes chegou um usuário, né, com febre, um usuário ali vomitando, passando mal. É claro que a gente vai atender, né? A gente vai dar ali os primeiros atendimentos e vai estar encaminhando ele, né? Então, assim, todas as regras têm as suas exceções, principalmente que a gente trabalha na saúde, né? Então, assim, às vezes não era, era no horário da reunião de equipe, mas a gente queria fazer uma educação em saúde com a comunidade. Às vezes, esse momento de outubro rosa mesmo, né? Que a gente está, ou de novembro azul, setembro amarelo, né? Dependendo do mês que a gente tem uma ação que a gente pode estar desenvolvendo com a comunidade. E a gente programava para estar fazendo essas ações durante a nossa reunião de equipe, né? Porque a gente ia estar voltado esse momento para esse processo de educação em saúde. Mas a gente sempre deixava ali um auxiliar de enfermagem de referência para chegasse algum outro caso, um agente comunitário de referência, né, ou um auxiliar de escrita de referência. Então, assim, isso chama, todo esse momento que nós estamos falando, isso chama planejamento, né? Então, se eu vou fazer um movimento de uma estratégia de educação em saúde, se eu vou fazer um momento de capacitação, né, de até mesmo de uma educação permanente, como também a tenda do conto ou o processo circular, eu preciso planejar. Não tem como a gente chegar lá sem planejar para estar fazendo, né? Eu confesso para vocês que eu já fiz reuniões sem planejar. E eu confesso que não teve sucesso, não. Eu verifiquei e falei, nossa, não consegui planejar, foi uma loucura a semana, foi, né, muito cansativo, muitas demandas, muita questão. Chegou no momento ali da reunião de equipe que não consegui planejar nada, né? Não paramos para pensar um pouco, né? Depois que isso aconteceu, a gente sempre riscava na nossa agenda um momento, tanto eu quanto o médico, como a dentista, a gente riscava da nossa agenda um momento na semana que a gente ia falar, discutir entre nós, né? Planejar a nossa reunião de equipe, para ser uma reunião de equipe que é mais potente, né? Mais proveitosa, tá bom? Você quer que passe o outro slide que você falou, né? Isso. Apesar da gente já ter falado muito sobre essa questão, mas aí, ó, a equipe de saúde é formada por pessoas com histórias, formações, saberes e práticas diferentes. É um conjunto de pessoas que se encontram para produzir o cuidado de uma população. Então, a gente sabe que hoje a formação já está, na graduação, já está sendo compartilhado esse trabalhar em equipe, mas nós sabemos que muitos profissionais
não teve essa formação do que é trabalhar em equipe, de estar em equipe. Nós, da informática, não, é diferente. O nosso trabalho é em equipe, não tem como não acontecer em equipe. Mas nós não trabalhamos só o enfermeiro e o técnico, nós estamos inseridos numa equipe multiprofissional. E por isso essa nossa assim, relevância em querer trazer a equipe junto, e sensibilizar a equipe, porque nós sabemos que nem todos os profissionais estão prontos ali para trabalhar em equipe, né? Então, por isso essa preocupação nossa de aprender aí, de construir coletivamente, de trazer a equipe, de sensibilizar, porque se nós deixarmos, não vai acontecer. É o que a Cátia falou, quando a gente fala em reunião de equipe, um quer ir para lá, outro quer ir para cá, outro não quer ir para reunião, quer fazer qualquer coisa menos ir para reunião. E se a gente deixar passar isso, a gente vai perdendo a equipe, né? E o trabalho da unidade não vai sendo eficaz, né? Não vai sendo resolutivo. Isso vai se mostrar no dia a dia mesmo. Isso vai ficar visível para a gente. Isso. Pessoal, alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Querem perguntar para a Ana ou quer perguntar para mim? O que vocês estão cansados? Não. Quem quer fazer essa pergunta? Só para falar um pouquinho da questão da ata, é bem isso mesmo, né? Lá no meu local de trabalho, a gente agora tem uma auxiliar de escrita que ela está fazendo. Mas antes era rodízio, e aí muitas pessoas não gostavam de fazer. E era bem difícil. É verdade, é mesmo. Foi a Beatriz que falou, né? Isso. Então, Bia, é verdade. Assim, onde eu trabalhava, a gente fazia uma escala, aí a gente colocava lá na louça, lá pregado na parede, sabe, a ata. Aí o povo falava assim: eu não acredito que hoje é meu dia. E já tinha gente que já gostava, sabe? Tinha gente que trocava, gente, falava: não, eu faço para você hoje, eu vou fazer, né? Mas aí depois que a gente conseguiu, que teve assim instituído mesmo auxiliar de escrita, que foi um grande ganho para nós. Aí ela passou a fazer todas as vezes, né? Mas tinha vezes ainda, ela falava: ai, gente, eu tô cansada hoje. Aí às vezes, vou fazer para você hoje, então, né? Mas é que também não é fácil, porque quando a gente faz a ata, a gente tem que estar prestando atenção naquilo que a pessoa está falando, a gente tem que, né? Não dá para a gente colocar tudo que a pessoa fala, então a gente tem que colocar os pontos mais importantes, né? A gente precisa colocar os comunicados que chegou e colocando a ata, pessoal, já me ajudou muito no meu processo de trabalho, sabe? Às vezes de alguém falar: ai, por que você fez tal coisa? Por que aconteceu isso? Ou você não me explicou isso? E aí a gente acaba vendo então vamos pegar a ata. Então a gente acaba mostrando na ata, tal dia, tal dia foi falado isso, foi falado aquilo. Então, no meu processo de trabalho, a ata já me ajudou bastante no meu processo de trabalho, tá? A outra questão, deixa eu ver aqui, ó. A Daiane colocou que ela tá sem fone. Ela colocou aqui no grupo. Deixa eu pegar aqui que a Dai colocou aqui para me compartilhar com você, Ana. Peraí. Acho que na maioria das unidades sempre passam por isso, da equipe não gostar de fazer a ata, até mesmo que tente ser colocado tudo que foi na reunião. E isso é verdade, é o que a gente colocou, né? Fica algo cansativo, né? E assim, o ideal também, sabe, que seria o grande ideal, pessoal, é quando a gente começa a nossa reunião de equipe, a gente lê a ata passada, porque às vezes na ata passada ficou combinado alguma coisa para essa reunião, entendeu? Então é bem interessante também. Tem unidades que eu já vi isso acontecer, que começa lendo a última ata, né? Então, isso também é importante. O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? No meu trabalho, a gente fazia isso, a gente lia sempre a ata antes, a anterior, né?
Só que o processo, assim, o processo de trabalho foi assim, fomos sendo engolidos, né, pelo processo de trabalho. Então, às vezes, tem muito assunto para ser discutido, aí acaba não fazendo a leitura. Isso, Por isso, assim, a gente tem durante uma reunião, a gente não consegue fazer tudo durante uma reunião, né? Falar, vou fazer uma capacitação, vou fazer uma educação permanente, vou ler os comunicados, vou discutir caso. Às vezes isso não dá, a gente não consegue fazer, né? Eu fiz um curso, a Ana também fez, que foi da especialização em saúde da família pela Unifesp, e lá tinha a literatura, né, e até mesmo a preceptora, ela colocava da importância das vezes a gente dividir a nossa reunião de equipe, né? A primeira semana a gente vai falar sobre o nosso território. A segunda semana a gente vai falar sobre as discussões de casos, né? Os casos mais importantes. Claro que tem um caso muito importante, a gente vai discutir ali. Mas se deixar, a gente vai para ser uma reunião só para discutir caso. A outra semana a gente vai fazer capacitações. Então, ela falava dessa importância da gente dividir a reunião de equipe. Eu nunca consegui fazer isso na minha prática, né? Que às vezes eu achava interessante, mas o médico já não achava interessante, o outro gestor também já não achava interessante. Mas eu, particularmente, achava que daria muito certo. Acho que a gente focava mais a questão da reunião. Mas aí vocês vão, conforme vocês vão estar inseridos no trabalho, vocês vão estar verificando a melhor possibilidade disso, de vocês trabalharem, né? O Cate, lá em Bauru, eu tive a experiência de ter, pela própria gestão, a gente, né, fez reunião e comentou sobre essa questão aí que foi passado para a gente mesmo lá no nossa pós. E nós instituímos de ter essa escala do que falar. O que a gente percebeu é que, assim, a última reunião do mês era a reunião da capacitação. Isso permaneceu. A educação permanente mantinha-se na última reunião do mês. Foi a única coisa que permaneceu, a primeira e a última. As outras duas, meio que não mudava-se o tema, devido às situações que ocorriam, devido às urgências, dos fatos acontecidos na semana, mas a primeira e a última prevaleceu. Geralmente, realmente, a gente está sujeito nem sempre a acontecer aquilo que a gente planeja, né? Às vezes a gente planeja uma reunião perfeitinha, gente, mas aí acontece tanta coisa no meio do caminho, ainda na minha equipe, que era de sexta-feira, de segunda até sexta, acontecia tanta coisa que aquilo, às vezes, que a gente planejou, não acontecia quase nada, né? Eu comentei com eles sobre essa parte aí da falta de vir alguma demanda sem estar no planejamento. Pessoal, então, a gente trouxe um vídeo para passar para vocês bem rapidinho, é coisa de 2 minutos. Só que eu não vou nem tentar compartilhar a tela, porque a última hora que eu compartilhei, caí tudo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora o vídeo no WhatsApp. Aí vocês assistem no WhatsApp e a gente finaliza aqui a nossa aula. A gente finaliza aqui pela aula online, tá? Vocês não saem da aula. Eu só vou colocar no WhatsApp. Aí, Ana, eu vou mandar para você também, aí a gente assiste tudo junto pelo WhatsApp, pode ser? Tudo bem, pode. Pode ser, pessoal? Sim, pode ser. Vou colocar aqui o vídeo. Então, vocês assistem... Ah, não, peraí que não deu certo. Peguei o link, mas não foi. Peraí que eu vou pegar o link aqui pelo YouTube. Agora foi aí no grupo. Vou mandar para você, Ana. Tá.
Então, vamos assistir, pessoal? Sim. Então, coloca aí. Esse é um calendário normal. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है Não tá aparecendo o vídeo. Tá no ar, Sandra. Pessoal, assistiram? É muito bom. Para mim não apareceu o vídeo. Não, eu mandei no grupo do WhatsApp. Tá. Você que tava aqui. Não, eu mandei no grupo, porque aqui eu não tô conseguindo compartilhar a tela. Eu não tô entendeu? Aí, assim, alguém aqui tá colocando que conseguiu ver, né? Que achou perfeito, assim. A união faz a força, é muito bom. E realmente, quem não assistiu, pessoal, assiste depois. Assim, eu particularmente, eu gosto muito desse vídeo. Esse vídeo, assim, cada dia que eu vejo, eu consigo ver outra coisa nele, outro sentido, outro significado. Eu acho que hoje que eu assisti, como da nossa aula de hoje, né? Eu acho que ele trouxe muito essa questão da união mesmo, de trabalhar junto, se a gente quer o mesmo objetivo, se a gente quer o mesmo foco, a gente consegue, né? O que você achou, Ana? Gostou? A Ana tá aqui ou caiu? Tati, eu estava falando, mas tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Ai, desculpa. Eu tinha colocado no mudo para ouvir o vídeo, mas eu gosto demais também desse vídeo, fala muito, sabe? Eu acho que a atitude é tudo mesmo. Não há dúvida de que a opção fazer é mais difícil, né? Nela tem o grande desafio da gente sair da zona de conforto, que todos nós temos, saindo da inércia, né? A gente vai precisar mesmo de esforço, foco, dedicação, disciplina, persistência, porque essas atitudes parecem difíceis, mas porque fundamentalmente o ser humano busca o quê? O prazer e evita a dor. Mas nós precisamos ter essa atitude, né? Estar à frente, dar o melhor de si todos os dias e fazer acontecer.
Eu acho Isso, que esse vídeo traz isso pra gente, traz É. essa mensagem aí. isso, eu gosto muito desse vídeo e nos momentos que eu posso trabalhar com ele, eu sempre trabalho também. E aí, a Ana trouxe, para a gente finalizar, a Ana trouxe uma frase, você quer ler, Ana, para o pessoal? Sim, do Paulo Freire, não há saber mais, Nem saber nem menos, né? saber menos, há saberes diferentes. Uhum, Então, vale a pena esse momento de círculo, que a gente já discutiu bastante, e aí a gente fala, é o momento que a gente está na horizontalidade, ou seja, estamos todos na mesma posição, não é porque é médico, ele sabe mais do que o agente comunitário, ou o dentista ou a enfermeira, naquele momento nós somos iguais, nós temos saberes diferentes, né? Mas por que eu não posso compartilhar com meu colega de trabalho? Porque ali no meu círculo, eu olhar para o meu colega, não ter essa superioridade por ter ensino superior, eu sou um colega de trabalho, eu estou em equipe. Então, essa frase eu acho que fala bastante, e é nesse momento que a gente tem esse olhar de nós temos saberes diferentes e juntos nós vamos construir algo melhor. Nós vamos construir um acolhimento melhor, né, para esse usuário, que a gente está ali para construir, né, o cuidado, né? Então, assim, nós vamos construir o quê? Um atendimento mais eficaz, um olhar humano para o usuário que chega na unidade, às vezes com uma queixa que não é de saúde, mas é uma queixa social, né? Vai produzir em nós esse olhar, um olhar diferenciado, um olhar humano. isso. Alguém quer perguntar alguma questão, pessoal? A gente pode finalizar. Alguém quer perguntar algo? Eu acho que eles querem falar, viu, Kati? Tá. Eu não sei o nome de nenhum. M, R, D, G. Eu acho que o A quer falar alguma coisa. Eles estão falando tudo ao mesmo tempo, a gente está escutando, né? Tô achando, viu? Pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Sim, muito. Ai, que bonitinho. Alguém falou sim. Ai, que legal. Então, a gente, assim, a gente, né, a nossa turma, viu, Ana, quer agradecer muito você. Pena que a gente não tá perto para a gente poder abraçar, né, que não pode. Mas a gente quer te agradecer bastante, né, para você compartilhar suas experiências conosco, né? Então, a gente quer parabenizar bastante você. Muito obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço pelo convite e pela experiência de participar, de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso aprendizado, do nosso saber, do nosso dia a dia, porque é isso, a gente vai compartilhando, vai aprendendo com o nosso colega, nós enfermeiros precisamos nos unir, né? Compartilhar o nosso saber e ajudar o nosso colega, né? Eu acho que a soma, a gente precisa somar, né? Precisa somar para as coisas acontecerem. Legal. E eu agradeço muito. Desejo sucesso aí para essa turma que está saindo, né? Que vocês reflitam bem esse papel, que procurem continuar estudando. Não tem como não continuar na saúde, com tanta doença aí, coisas novas. Então, que a gente também busque o conhecimento do ser humano em si e que vocês continuem estudando, porque não vai parar, viu? Tem que continuar. Então tá, Ana, obrigado, viu? Um beijo para você. Beijo. Beijo. Aqui, tá? Tá, tchau. Tchau, obrigada. Pessoal, assim, alguém quer falar alguma questão, alguma coisa? Tá tudo certinho? Então, vocês podem colocar... Ó, na aula de hoje, essa aula, eu já coloquei uma tarefa lá na plataforma. Não esqueçam, precisa estar realizando as tarefas. E o pessoal, para vocês conseguirem as pontuações necessárias para o final, tá bom? Então, eu deixo um abraço para vocês. E vocês podem colocar a presença no grupo. E provavelmente a semana que vem a gente vai estar junto, né? Que acho que vai retornar as aulas. Eu não sei se todo mundo vai retornar, se não vai. Mas para quem retornar, a gente vai se ver. E quem não retornar, a gente se vê pela aula online mesmo, tá bom?
Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Noite. Boa noite. Vamos ver como que eu vou sair aqui.